Bom dia, boa tarde, boa noite e bom humor. Como estão todos? Espero que bem. Hoje na nossa aula, nós não teremos uma história. Eu trouxe um presente para vocês, olha. E junto com esse presente, um lápis, eu trouxe 5 maravilhosas lições que esse presente aqui nos ensina. A primeira das valiosas lições que o lápis nos traz é que o mais importante nele é o grafite, é o que está dentro. Às vezes o lápis é todo enfeitadinho, todo colorido, cheio de frufru, mas ele só vai ter utilidade na nossa vida se o grafite for bom. Assim como nós seres humanos, temos que cuidar muito, muito do nosso interior, porque o lado mais bonito de cada um de nós é o lado de dentro. Uma outra lição que o lápis nos dá é que às vezes é preciso passar pelo sofrimento do apontador. Porque às vezes, a ponta não tá legal para escrever. E aí, ele tem que entrar no apontador, sofrer para ficar afiado. Nós também precisamos, às vezes, passar por momentos difíceis, momentos de dor, mas que são momentos necessários para que nós cresçamos cada vez mais. O lápis também nos ensina que nem tudo que a gente faz deve permanecer para toda a vida. Se a gente errar, a gente pode apagar. Se a gente escrever alguma coisa que a gente eu não estou gostando mais, não está mais bom para o meu texto, a gente pode apagar. Nós podemos apagar aquilo que não somou, aquilo que foi um erro. A gente pode sim ir lá, apagar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Outra lição que o lápis nos traz é que a gente sempre deixa uma marca, tal como ele. Quando a gente utiliza, quando a gente escreve, sempre vai ficar um pequeno vestígio naquele caderno, naquele livro, onde quer que a gente escreva. Nós também, eu, você, nós vamos deixar marcas nas pessoas que convivem conosco. Que marcas serão essas? São marcas de saudade, marcas de boas lembranças, ou são marcas de mágoa, de decepção? Cuidemos para deixarmos boas marcas. E uma última lição que o lápis nos deixa é que, para ficar de pé, ele precisa de uma mão. Assim também somos nós. Para nos mantermos de pé, precisamos de uma mão amiga, de uma mão solidária, precisamos da mão dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos professores, dos nossos colegas. Não esqueçamos disso. E lembrem-se, se precisarem de uma mão amiga, estarei sempre aqui para ajudá-los. Então vamos lá, a nossa aula de hoje é, como a gente combinou em sala, vocês lembram, né, que a gente combinou semana passada, de concluirmos a nossa atividade sobre aquele lindo conto A Cartomante, um lindo, maravilhoso conto de Machado de Assis. Maravilhoso em recursos, né? Cheio de recursos linguísticos, elementos da narrativa bem provocativos, então um texto riquíssimo. Alguns de vocês não gostaram muito do final da história, do desfecho da narrativa, mas lembrem-se sempre que o conto, texto narrativo, é uma obra fictícia. Claro que literatura baseia-se na realidade, mas ali nós temos um fato fictício. E quando a gente saboreia textos literários, o bom é fazermos essas interpretações, é darmos, sim, nossa opinião sobre o enredo que nos foi apresentado, mas nesse momento
nós vamos pegar aquela atividade que eu deixei com vocês, pessoal do presencial. Pessoal do remoto vai pegar o link, aliás, vai pegar o documento que eu vou deixar no grupo, que são as demais questões. Vou explicar, vou passar aqui o vídeo para explicar cada uma das questões, dizer exatamente o que é que vocês vão fazer. E, concluída a atividade, vocês vão postar num ambiente que eu vou informar para vocês. Combinado? Vamos lá ouvir a explicação da atividade. Ah, e outra coisa. Terminou aqui o vídeo, às 3 horas, eu vou abrir a sala Meet. Não é necessariamente para todos vocês entrarem. Quem tiver a dúvida sobre alguma questão, entra e tira a sua dúvida, faz a sua pergunta a respeito da questão que você ainda não está compreendendo. Se o vídeo não ficar claro o suficiente, a sala vai estar lá disponível. Eu vou abrir a sala Meet, vou postar o link nos grupos e aí, precisou, vocês entram lá e eu vou estar disponível até às 4 horas, certo? Vou abrir a sala às 3, só vou fechar às 4 horas. Entendido, meus queridos? Vamos lá. Vamos então aqui à nossa atividade. Primeira questão, questão objetiva. Vocês vão analisar direitinho e assinalar aquela que estiver de acordo com o que é solicitado na questão, tá? Importante, ó, é uma questão que é de uma Universidade Federal de Minas Gerais. E a questão é a seguinte, claro que aqui ela está adaptada, tá? Não está igualzinha ao que foi postado no vestibular, não. Está adaptada. Sobre a narrativa machadiana, a cartomante, apenas não se pode afirmar que... Olha o não, viu, gente? Prestem muita atenção, que às vezes a gente, perde a questão por conta de algumas palavrinhas, né? Não, exceto, incorreta, são palavras-chave na resolução de determinadas questões. Então, aqui vocês vão assinalar aquela que não está correta de acordo com o texto, tá? De acordo com o conto A Cartomante. Letra A. A personagem Rita, ao concluir que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo, traduz vulgarmente a sentença de Hamlet, o famoso herói shakespeariano, né, que é uma personagem de William Shakespeare. E aí a frase original seria essa daqui: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tá correto isso aqui? Se tiver correto, você não marca. Se tiver errado, assinala essa daí. Letra B. O desfecho de A Cartomante é trágico e seus personagens Vilela, Camilo e Rita formam o típico triângulo amoroso de grande parte das obras do período realista. Verdadeira essa? Se for verdadeira, ok. Se não for, assinala, porque a questão está pedindo para você assinalar a que não está de acordo. E letra C. A personagem Rita mostra-se descrente em relação às premonições da cartomante, descrente, não acredita, opondo-se ao comportamento de Camilo, extremamente supersticioso e obcecado por bruxarias. Nessa letra C aqui, o que está afirmando é que Rita não acreditou na cartomante e Camilo sim, porque ele é obcecado e ele é muito supersticioso. Ok? Se essa daqui estiver correta, não assinala. Se não estiver de acordo com o texto, assinala essa daqui, que é o que a questão está pedindo. Segunda questão. O conto A Cartomante integra a obra Várias Histórias de Machado de Assis. Dele é incorreto, mais uma vez vocês vão assinalar que está errada, tá? É incorreto afirmar que, levando em conta o conto. Letra A. Apresenta um triângulo amoroso no qual Rita, casada com Vilela, o trai com o amigo Camilo. Se for verdadeiro, deixa quieto. Se for falso, assinala. Letra B. Caracteriza a personagem feminina como uma dama formosa e tonta e mostra insinuante como uma serpente. É isso mesmo? O texto diz isso? Se disser, ótimo, não marca. Se não for dessa forma, assinala, né? Que você vai assinalar o que é incorreto. Letra C. Apresenta um final feliz, já que a previsão da cartomante sobre o amor dos dois realiza-se plenamente, tá? Se tiver errado, assinala, se não, deixa do jeito que está. Letra D. Se trata de uma narrativa tradicional com estrutura bem definida, conduzindo a história para um clímax inesperado, o chamado elemento surpresa.
Lembrando que vocês vão assinalar somente uma. Terceira questão. O fato que motivou a narrativa, a cartomante, foi... Letra A. Foram as cartas anônimas recebidas por Camilo? Será que foi por isso que o conto foi narrado? Letra B. O bilhete que Vilela enviou para Camilo? Letra C. A previsão feita pela cartomante para Camilo? Ou letra D. O triângulo amoroso Camilo, Rita e Vilela? Qual desses aqui? São todos elementos que compõem a narrativa, tá? Tudo isso aqui está na narrativa. Mas o que será que motivou essa narrativa? Quarta questão. Todo conto é uma narrativa. E, como tal, apresenta personagens e enredo. Esses fatos acontecem num determinado lugar, que é o espaço, e num determinado tempo. Quais são as personagens que aparecem nessa história? E qual a relação entre elas? Vocês vão colocar aí as personagens. E, por exemplo, tem uma personagem que chama-se Rita. Ela é o quê de Vilela? Ela é o quê de Camilo? Ela tem alguma relação com a cartomante? Será que era amiga dela? Era vizinha? Se não tiver nenhuma relação próxima, não precisa escrever aqui. Você vai escrever aquela relação que é perceptível ao longo da narrativa. Entendido, meus queridos? 4.2. Resuma em poucas linhas o enredo do conto. Tá? O enredo. Começo, meio e fim. Você vai resumir aqui em 5, 6 linhas, no máximo. Tá? De maneira resumida, porque o conto ele é extenso. Né? Um pouco extenso. Tá? Tem como você me dizer o que aconteceu de maneira bem prática. 4.3. Onde se passa essa história? Onde será que se passa, né? Tem o nome de vários bairros aí. E esses bairros vão deixando indícios de que cidade se trata. Se você não conseguir identificar a cidade de fato, você pode dizer, olha, não aparece no texto ali, que alguma coisa aconteceu no bairro tal, certo? Vão identificando esses espaços que estão sendo colocados aí na narrativa, que a gente consegue perceber na narrativa. 4.4. Em que época? Veja que esse aqui é o tempo específico, aquele tempo que a gente consegue identificar de fato. A gente já conversou na sala que ocorre também passagens em que o tempo é um tempo psicológico, mas que a gente consegue perceber aí na narrativa o tempo, a década exata, né? A época exata, a gente consegue identificar o ano, que o texto nos deixa e deixa a gente perceber isso de maneira clara. Quinta questão. Descreva física e psicologicamente o triângulo amoroso do conto. Por exemplo, você vai encontrar ao longo do texto a descrição de Vilela. Como é? Vilela é alto, baixo, magro, franzinho. Coloca, nem que seja uma característica sobre Vilela, por exemplo, que compõe aí o triângulo. Características psicológicas são características que a gente não consegue perceber fisicamente. Então, por exemplo, quando o narrador chama um dos personagens de ingênuo, aí é uma característica psicológica, tá? E aí vocês encontram, fácil, pelo menos uma característica para cada um dos personagens que compõem esse triângulo amoroso. Sexta questão. Quem, segundo o narrador, é o responsável pela continuidade do envolvimento de Rita e Camilo? Quem é o responsável? É Rita ou é Camilo, segundo o narrador? Que comparação ele utiliza para se referir ao comportamento de Rita? Né? Há um comportamento de Rita, né? que é um comportamento que vai estar atrelado aí a essa questão 6, tá? Que o narrador chega a comparar Rita com um animal. Que animal é esse? E oitava, essa daqui é bem pessoal. Qual sua opinião sobre essa maneira de analisar o sexo feminino? Olha, eu já vou entregar aqui, vou entregar um presente para vocês. Já entreguei um lápis de presente, e aí o lápis trouxe um monte de reflexão boa pra gente. Mas eu vou dar o presente. O narrador, ele afirma que Rita é que envolve o Camilo nesse romance. Tanto é que chega o momento dele dizer que ela joga o veneno na boca dele para que ele não a deixe. Então, o romance persiste por causa de Rita. O que você acha disso? Qual a sua opinião a respeito
dessa percepção que o narrador tem para com o sexo feminino, aqui representado pela figura de Rita. Tá bom? Aí você escreve um textinho de 3, 4, 5 linhas, no máximo. E já vai estar ótimo para a conclusão da nossa atividade. Tá bom, meus queridos? Lembrem-se que às 4 horas, às 3 horas, aliás, eu vou abrir a sala Meet. E aí, quem tiver dúvida, entra lá e pergunta o que quiser, de qualquer uma dessas questões aqui da atividade, que a gente vai esclarecer o máximo possível. Tá certo? Nosso roteiro hoje ficou diferente porque a gente não conseguiu concluir a atividade semana passada. Então, a gente está concluindo hoje. Tá certo, meus queridos? Um abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, gratidão. Tchau.